Pessoal, Gabriel Miranda aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu pretendo fazer uma dinâmica um pouco diferente do que a gente faz normalmente. Hoje eu quero fazer um bloco de perguntas e respostas sobre fisioterapia. Então essas foram as perguntas que eu tenho mais recebido lá no meu Instagram e aqui no meu YouTube. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Pessoal, antes de mais nada, eu só preciso pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, para ajudar o canal a continuar crescendo e dar o like para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais pessoas que precisam receber esse tipo de mensagem. Aqui na descrição do vídeo você sempre encontra links para o Gabriel Indica, que é a minha página onde eu faço recomendações e indicações de materiais e equipamentos para fisioterapeutas, inclusive para o meu pacote de documentos essenciais para fisioterapeutas e acadêmicos, que consiste de ficha de avaliação, receituário, recibo, enfim, muita coisa bacana. É só clicar aqui no link que está na descrição para ir direto para a página do Gabriel Indica. E se você não me segue lá no Instagram ainda, eu sou @fisiogabrielmiranda, por lá eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira um pouco mais intimista e informal. Bom, a primeira pergunta que eu vou responder é: quais são os pontos positivos em ser fisioterapeuta? Bom, eu realmente acredito que existem vários pontos positivos em ser fisioterapeuta. Eu vou tentar falar aqui os primeiros que me vêm à cabeça, porque afinal de contas eu não roteirizei nada aqui para vocês, beleza? Eu vou falar o que me vem primeiro na cabeça. Primeiro ponto positivo, eu acho que é nós podermos ajudar as pessoas. Realmente o que a gente estuda, os nossos conhecimentos, eles são importantíssimos para fazer a diferença na vida das pessoas de uma maneira positiva, reabilitando as pessoas, dando a essas pessoas oportunidades de voltarem a realizar atividades que porventura elas acabaram deixando de conseguir fazer por uma disfunção, por uma lesão, enfim. Isso é muito bacana. Uma segunda coisa muito bacana em ser fisioterapeuta é porque atualmente nós temos diversas possibilidades de trabalho em diversas frentes. Antigamente o fisioterapeuta ele saía da faculdade, tinha o objetivo ali de única e exclusivamente abrir seu espaço, abrir uma clínica, enfim, trabalhar daquela forma. Era mais ou menos essa a perspectiva de todos os fisioterapeutas que estavam no mercado de trabalho. Hoje em dia nós temos diversas opções para trabalhar enquanto fisioterapeutas. Eu já fiz vídeos aqui do canal falando sobre 10 maneiras de você trabalhar e ganhar dinheiro efetivamente como fisioterapeuta. Então o mercado de trabalho hoje ele está super aquecido e esse é um ponto muito bacana quando você é fisioterapeuta. Mais um ponto positivo, eu acho que se você é um fisioterapeuta que trabalha de maneira autônoma, e é claro que isso também acarreta em alguns pontos negativos, mas um dos pontos positivos em ser autônomo, por exemplo, é que você não fica preso em um local fixo de trabalho. Você tem a liberdade de se deslocar, de atender pacientes em diversos locais. Isso é muito legal, porque isso gera uma sensação de liberdade, de você poder não estar preso dentro de um escritório, dentro de uma clínica o tempo todo, enfim. Isso gera uma sensação de liberdade para o profissional. E se vocês perceberem que eu estou me mexendo aqui demais, é porque eu estou fazendo carinho no meu cachorro com os meus pés. Pergunta número 2. Cite um grande desafio da vida profissional de um fisioterapeuta. Olha, eu acho que um desafio profissional que diz respeito a todos os fisioterapeutas, independente da área de atuação, independente de aonde esse fisioterapeuta trabalha, é o desafio de nós mudarmos a cultura do profissional que se desvaloriza. Eu já fiz vídeos aqui para vocês falando a respeito de desvalorização profissional na fisioterapia e o que acontece? Tem muita gente que acredita por aí que o fisioterapeuta é um profissional que ganha mal, que para ser fisioterapeuta tem que ser por amor, porque por dinheiro não dá, e essa é uma realidade que eu tento desconstruir na cabeça de vocês aqui desde o início desse canal há praticamente um ano atrás. E adivinha só quem são os principais responsáveis pela manifestação dessa cultura da desvalorização? Somos nós, os próprios fisioterapeutas. Existe muita gente que tem dificuldade de entender como funciona o mercado de trabalho e aí acaba achando que a fisioterapia é uma profissão que não gera oportunidades de emprego, enfim, que paga muito mal. E na verdade a gente acaba observando que são profissionais que estão procurando trabalho da maneira errada ou que estão se submetendo a trabalhos que realmente, pagam muito mal, como por exemplo empresas de plano de saúde, empresas de home care, enfim, essas empresas elas remuneram muito mal o profissional realmente, mas esse é o caminho completamente oposto o qual o fisioterapeuta ele tem que seguir. Por isso que nós temos um referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, está linkado aqui na descrição também, e nele consta o quanto você deve cobrar no mínimo por cada tipo de serviço que você vai prestar para o seu paciente. Pergunta número 3. Quais são os conselhos para quem está na faculdade e quer ser bem-sucedido?
Eu acho que todo mundo quer ser bem-sucedido, né, durante a sua vida profissional. Eu acho que a primeira dica para quem quer ser bem-sucedido é você ter planejamento desde o início da faculdade. Isso é uma coisa muito rara. Sabe por quê? Porque quando a gente entra na faculdade, normalmente a gente entra muito novo, entendeu? E quando a gente é novo, a gente tem ali os seus 18, 19, 17 anos, às vezes eu entrei com 16. A gente não tem a mínima noção de planejamento financeiro especificamente. E a gente precisa, na verdade, seria o ideal que todo fisioterapeuta saísse da faculdade com um acúmulo de grana para poder investir na sua primeira grande formação após a faculdade, seu curso grande a respeito de uma das áreas de atuação que esse fisioterapeuta escolheu. Esse foi o papo justamente do último vídeo que eu postei aqui no meu canal, falando sobre estabilidade financeira, né? Porque essa talvez seja a decisão mais acertada que você poderia fazer durante a sua graduação, de você juntar pelo menos ali uns 4, 5 mil reais durante os 5 anos de curso, para que após a sua conclusão você faça esse investimento. Porque esses cursos grandes na fisioterapia, eles fazem com que você seja realmente um profissional diferenciado, muito mais capaz de gerar resultado para os seus pacientes e dessa forma a sua roda ela começa a girar com muito mais facilidade. Porque se você ajuda muito um paciente e tem resultados excelentes com ele logo de cara, ele vai te indicar para um outro paciente e aí aos poucos você vai conseguindo apresentar o seu serviço para outros profissionais da saúde. Então isso é muito importante. Planejamento desde o início da graduação, hoje seria a dica que, eu daria para qualquer pessoa que está pretendendo cursar fisioterapia. A segunda dica que eu daria para quem está na faculdade seria para prestar muita atenção em algumas disciplinas que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Tem uma pergunta aqui que é realmente sobre conteúdo de faculdade. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Encare a faculdade com muita maturidade, tá? Você não pode entrar na faculdade achando que aquilo ali é só uma extensão da escola. Se você tiver esse tipo de comportamento, você vai começar a perceber que ali no meio da faculdade você deixou muita coisa para trás, você não absorveu coisas que seriam muito importantes para te ajudar em todas as disciplinas dali para frente. Então, desde o início da faculdade, essa é uma dica que eu dou para vocês também. Encare as disciplinas que você tem na faculdade com maturidade. Aprenda de verdade. Não fique estudando só para passar. Tenta botar em prática, tenta, acumular todo esse conhecimento para que aí sim você possa pôr em prática no futuro. E mais uma dica para quem está na faculdade. Começa a se planejar também para ter uma presença dentro do mundo digital. Crie um perfil profissional no Instagram, crie um canal no YouTube, tenta explorar as plataformas digitais que estão sendo muito exploradas hoje em dia, porque essas ferramentas hoje elas são indispensáveis para a vida do profissional de fisioterapia. Através dessas ferramentas você consegue visualização profissional, você consegue de maneira estratégica captar pacientes, captar clientes, seja lá com qual tipo de atuação profissional você queira fazer na fisioterapia. Então tem uma presença dentro do mundo digital desde cedo. Já dei vários exemplos aqui de perfis profissionais grandes que tiram uma nota através de Instagram. O que nos leva para a pergunta de número 4. Quais são as maiores diferenças entre profissionais que já estão no mercado há muito tempo e de quem está se formando agora? E óbvio que a primeira diferença é o nível de experiência que esses profissionais têm. São profissionais muito mais maduros e quando eu digo experiência, eu não estou falando só de experiência clínica, isso também, mas experiência em todos os âmbitos da profissão. Experiência em ter contatos com outros profissionais, com médicos, com outros profissionais da equipe multidisciplinar. Essa maturidade, essa experiência, ela diz muito a respeito de onde o profissional se encontra hoje em dia. Então essa é a principal diferença. Mas os profissionais que estão se formando hoje, eles têm uma vantagem quando comparados aos profissionais um pouco já mais velhos, que é, digamos, a proeficiência com mídias digitais. Hoje, a nossa geração ela está muito mais familiarizada em utilizar plataformas digitais do que a geração passada. Então, essa pode ser uma plataforma de salto já muito grande para quem está se formando agora. Eu conheço profissionais que têm pouca experiência, mas que têm grande desenvoltura através das mídias digitais. E através delas, essas pessoas conseguem muitas visualizações, como o exemplo dos acadêmicos que eu dei aqui anteriormente, que tiram uma nota todos os meses vendendo infoprodutos através do Instagram, através do YouTube. Então, essa eu posso dizer que é com certeza uma das grandes diferenças entre esses profissionais. Pergunta número 5. Quais os conteúdos da faculdade são essenciais para a profissão?
Bom, eu posso dizer que todos os conteúdos da faculdade são importantes, né? Mas como eu sempre converso com vocês, tem 3 disciplinas que eu considero a santíssima trindade do fisioterapeuta, que é anatomia, fisiologia e biomecânica. Essas 3 disciplinas, elas são a base de tudo que você vai fazer profissionalmente falando. Você precisa conhecer o corpo e a localização topográfica de todas as estruturas importantes para um programa de reabilitação. Você precisa entender fisiologicamente como funcionam os sistemas do nosso corpo e a integração entre eles, como por exemplo, sistema musculoesquelético, sistema nervoso. Você precisa entender esse tipo de relação e você precisa entender depois como isso se aplica na dinâmica do nosso corpo, no nosso corpo em movimento, tá bom? Que é aí que entra a anatomia, fisiologia e biomecânica, beleza? Esses são, sem a menor sombra de dúvidas, os conteúdos mais importantes. Pergunta número 6. Quais foram as minhas maiores dificuldades após formado? E as minhas dificuldades, no caso Gabriel Miranda, eu acho que eu tive uma dificuldade muito grande com o lance da maturidade. Como eu falei, eu entrei na faculdade com 16 anos. Isso é realmente uma pessoa muito jovem fazendo um curso de nível superior. E eu saí com 20, então estava muito novo ainda. E eu saí para trabalhar em um ambiente já com pessoas muito mais velhas do que eu, com muito mais experiência. Então, depois que eu saí da faculdade, eu tive que amadurecer muito mais rápido e na base da porrada para que eu não ficasse, sabe, comendo poeira. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade. Quando eu me formei, eu trabalhei em uma empresa onde eu cometi muitos erros até aprender o funcionamento do que se fazia dentro dessa empresa. E foi muita porrada, mas eu tive que passar por isso para amadurecer como pessoa e como profissional. Então eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Pergunta número 7. Eu consegui, no caso, de novo, a pergunta para mim, eu consegui entrar logo no mercado de trabalho? E sim, logo que eu saí da faculdade, eu já estava trabalhando em 2 lugares, tá? Em 2 clínicas. Uma clínica realmente de fisioterapia e uma clínica de análise do movimento. E de análise biomecânica, na verdade. E o que acontece? Durante a faculdade, mais ali pro período dos estágios, eu consegui desenvolver uma rede de contatos muito bacana com alguns professores, com um professor em específico, que foi, sem a menor sombra de dúvidas, a minha porta de entrada no mercado de trabalho. Eu sempre tentei ser um acadêmico, né, um estagiário muito proativo, que tomava iniciativa para fazer as coisas, que tentava, sabe, dar o melhor de mim durante ali o dia a dia com os pacientes no ambulatório do estágio, e isso me fez ter uma boa visibilidade durante esse momento da minha vida e, obviamente, eu agradeço muito até hoje esse professor por ter sido esse catalisador profissional na minha vida. Então, eu logo após a faculdade eu já estava empregado sim. Porém, o meu primeiro paciente particular domiciliar veio aparecer alguns meses depois da minha graduação, tá? Eu acho que foram por volta de 3 meses depois da faculdade, ou 4, algo do gênero, que eu consegui captar o meu primeiro paciente particular domiciliar de fisioterapia. Bom, vieram algumas perguntas aqui sobre mim. A próxima também né? Pergunta de número 8. Qual a minha idade, qual a minha área de atuação e qual o meu tempo de experiência? Bom, eu tenho 28 anos no momento de publicação desse vídeo, eu trabalho com fisioterapia neurofuncional e musculoesquelética, mas o meu foco principal é na fisioterapia neurofuncional e eu tenho 8 anos de experiência como fisioterapeuta, tá bom? Trabalhando basicamente de domingo a domingo. Há um mês atrás eu parei de trabalhar aos finais de semana, o que eu considero uma grande conquista para a minha vida profissional. Pergunta número 9. Qual foi a minha jornada profissional até hoje, né? Eu vou contar de maneira resumida, eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá bom? Eu basicamente me formei em 2013, depois da minha faculdade eu comecei já a trabalhar em 2 clínicas, como eu contei para vocês, uma de fisioterapia realmente, onde eu atuava como fisioterapeuta, e na outra eu atuava realizando análises biomecânicas do movimento humano. E logo depois da minha formação eu já comecei a minha pós-graduação em reabilitação neurofuncional e também já estava fazendo a minha primeira formação em facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o PNF. Então eu dediquei basicamente toda a minha vida após a graduação a me especializar bastante em fisioterapia neurofuncional, e logo após a minha formação na pós-graduação, né, quando eu terminei a pós-graduação em reabilitação neurofuncional, eu emendei ela com o meu mestrado em fisiologia com ênfase em neurociências.
E durante esse período, né, de 8 anos, eu realizei o máximo de formações que eu pude no PNF, né, que é essa formação internacional de facilitação neuromuscular proprioceptiva. E agora no ano de 2020 eu tive o privilégio aí de ser indicado para realizar a última formação desse conceito de trabalho, que atualmente só é ministrada lá fora. Então, estou me preparando para isso aos pouquinhos, beleza? Bom, vamos para a última pergunta de número 10. Qual o melhor curso para se fazer após a faculdade? E a minha resposta é de que depende, né? Depende um pouco da área de atuação que você quer seguir. Por exemplo, você pode ser um fisioterapeuta que quer seguir como instrutor de pilates. Você pode começar fazendo um curso ainda durante a graduação. Vários cursos de pilates permitem que acadêmicos do último período já comecem a fazer o curso, né? Se você quer fazer RPG, mesmo esquema. Agora, se você quer seguir, por exemplo, a músculo-esquelética, né, fazendo trabalhos com terapia manual, eu recomendo que você faça o Mulligan, o Maitland, o Mackenzie, né, que é o MDT. Se você quer fazer neuro, se você quer seguir a neuro, recomendo o PNF, sem a menor sombra de dúvidas. O PNF ele também pode ser utilizado para outras áreas de atuação, como por exemplo para músculo-esquelética, para respiratória, mas é óbvio que a ênfase principal é na neuro e na músculo-esquelética. Se você quer fazer pediatria, vai de Bobat. E é por aí, entendeu? Se você quiser fazer respiratória, vai pelo RTA e é mais ou menos por aí. O melhor curso ele vai depender um pouco do tipo de trabalho que você quer exercer. Tem gente que quer, por exemplo, ser acupunturista, então vai fazer as formações aí baseadas em acupuntura. Quer fazer, por exemplo, trabalhar só com fisioterapia aquática, vai fazer um Bad Ragaz, um Halloween, um Atsu. Então depende muito do que você quer realmente. Mais uma vez aqui eu estou falando isso de maneira repetida. Bom, pessoal, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse jogo de perguntas e respostas. Caso você ainda tenha alguma dúvida para tirar comigo, zona de comentários está aberta para vocês, beleza? Eu vou ficando hoje por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda, forte abraço e tchau!